Justo no empate em 1-1 com o Goiás, o artilheiro Verratti é desfalque do Vasco para o jogo de hoje. Já o goleador Daverson estará em campo do outro lado. Todos sabem que eu sou vascaíno desde criança. Espero que eles possam passar por essa turbulência que estão vivendo. Será o quarto jogo entre Vasco e Cuiabá. Foram 2 empates e uma vitória do Vasco, aquela do primeiro turno deste Brasileirão por 1-0. No último domingo, Paulinho e Eric Marcos cumpriram suspensão no empate de 1-1 com o Goiás. E hoje eles ficam disponíveis para o jogo das 5 da tarde contra o Cuiabá. Assim, o técnico Ramon Dias ganha mais opções para escalar o time em busca da vitória na Arena Pantanal. O Eric Marcos disputa com o Sebastião Ferreira a vaga do suspenso Verratti no ataque. A provável escalação tem Paulinho entre os titulares, além de Payet, Praxedes e Gabriel Peck, que começaram no banco contra o Goiás. Paulo Henrique, com dores musculares, não tem presença certa e Robson pode continuar improvisado na lateral direita. Sem vencer há 3 rodadas, o Vasco precisa reagir na luta contra o rebaixamento. Bruninho, foi um tal de dar chutão, ficou com medo do Corinthians, mas foi o Santos que goleou o Vasco. Não, tô falando o Santos do Marcelo Fernandes. Tira aquele que tomou de 7. Mas o que goleou o Vasco, o que ganhou do Bahia fora, o que emendou 3 vitórias, o que empata com o Corinthians, que é fora de casa. O que eu tava olhando aqui, assim, é o que o Blair estava falando e tal, segundo turno, essa caída e tal. Agora, no segundo turno, o Vasco é 10º colocado. Isso pode responder essa pergunta sua. Você tá jogando melhor do que outros 10. Ou pelo menos fez mais pontos. Não, fez 11 pontos por enquanto. Né? Não, o Ramon Dias chegou a 50% de aproveitamento no segundo turno. Por isso está aqui com 10. E era um aproveitamento suficiente para o Vasco não cair. Não cair. É. Mas é difícil manter, né? 18º. No primeiro turno, que você fala que foi muito ruim mesmo, do risco, ele foi 18º, ele termina o primeiro turno. Tem uma tela que vai mostrar pra gente onde o Vasco estava nesse momento do campeonato, quando a gente... dá uma olhada. Nos outros anos. Nos outros anos. Em 2008 era 20º colocado, último colocado, com 27 pontos. 30% de aproveitamento. Em 2013, 17º, 36,7. Em 2015, caiu o Vasco da Gama em 2015, né? Com 19ª colocação, 28 pontos, 31,1 de aproveitamento. Em 2020, quando caiu de novo, 14º, não estava tão ruim assim, né? 33 pontos, 36. O Vasco chegou a liderar o campeonato em 2020, no comecinho com o Ramon. Em 2023, 18º, que é esse momento que estamos vivendo, 31 pontos, 34,4. Você, Mauro, que gosta de números, tem uma paridade de números aí, ó. Mas muito parecido, né? Tudo na faixa dos 30, 30. De aproveitamento. 34, 30. 18º, 10º tal, 10º tal, só 2020 ali, que era 14º. Mas a diferença é justamente o primeiro turno. Se pegar todas essas campanhas de rebaixamento do Vasco, a edição atual foi a que o Vasco fez o pior primeiro turno. E eu estou desconsiderando o jogo contra o América, que foi adiado, e aí já pegou a fase Ramon Dias, o time estabilizado. Mas contando o primeiro turno do Vasco sem o jogo contra o América, é o pior que o Vasco fez em campanhas de rebaixamento. Então, tudo indica que por esse primeiro turno, a tendência é que o Vasco caia. O seu vizinho vai ficar chateado com você. Não, mas eu tô tão desalentado como o meu vizinho, eu convivo muito com ele. E aí ele passa esse pessimismo para mim. Então eu tô sentindo que... É pesado assim, Zinho? Mas a torcida do Vasco sabe que é missão praticamente impossível. É pesado o negócio. Os caras estão com... Puxa vida, tem que criar uma expectativa pelo menos, para ver se dá um respiro. Esse é um jogo para respirar. Para mim é uma decisão. O campeonato de ponto corrido tem decisões. Essa é uma decisão do Vasco. Tem que jogar feio, tem que dar bico para cima, bico para o lado. Eu não sei o que o Vasco vai fazer, mas tem que ganhar. Eu sei que o Vasco precisa ganhar. Não ganha concorrente, confronto direto. Mas o Cuiabá não é mais concorrente. Tá na briga aí. Já deu uma arrancada. O Cuiabá já deu um galope. O Cuiabá tá olhando para cima para uma vaga na Sul-Americana. Olha onde é que o Cuiabá foi parar. O horizonte é muito melhor, mas virtualmente seria um concorrente. E o Vasco, esse campeonato à parte, o Vasco não tem sabido jogar, nem mesmo sob o comando do Ramon Dias. É esse desalento, Zinho? Sim, o que está jogando nesse momento, com o desfalque que tem, com a pressão que tem, é aquilo, né? O time gigante, né? Como o Vasco da Gama,
está passando por vários momentos como esse, né? Os últimos anos do Vasco, é complicado, assim, por mais que o torcedor do Vasco é muito fiel, que torcida o Vasco tem, que está sempre junto, nesse momento dificílimo, continua acreditando, apoiando, mas eu estou vendo assim, joga contra o Cuiabá fora, por mais que o Cuiabá, volta a dizer, não ganhou, perdeu para o Corinthians, mas o Cuiabá que está motivado, não tem o Walter, mas está motivado, ganhou do líder, sabe que se vence esse jogo, praticamente garante a permanência na primeira. Dificílimo jogo. Aí eu tô pensando assim, não, mas aí depois vai jogar em casa, né? Aí depois o Vasco vai jogar em casa. Mas em casa é contra o Botafogo. Aí depois joga fora contra o Cruzeiro. Aí depois vai jogar em casa contra o América Mineiro, que aí é o campeonato dele. Mas precisa, jogando bem ou jogando mal, ganhar alguns jogos. E nada melhor do que ganhar esse jogo. Esse jogo contra o Cuiabá daria essa condição de novo, uma confiança para o grupo, para o elenco, para enfrentar o clássico contra o Botafogo, que o mando é do Vasco. Então, assim, perder mais uma vez fora de casa para o Cuiabá, que, volto a dizer, para mim é o favorito, traria muito pessimismo, muita desconfiança do torcedor que está sempre apoiando para jogar o clássico. Aí a coisa complica ainda mais. Fica difícil. Realmente, eu tenho muito carinho pelo Vasco da Gama. Você está tentando ser otimista. Não, eu tento olhar por um viés de possibilidade. Porque, como dizem os torcedores do Vasco da Gama, os outros são grandes, o gigante é o Vasco.